Bom, pessoal, estou aqui para lhes trazer mais uma mensagem para viver melhor. É um propósito que eu tenho no meu coração de abençoar vidas e entendi que desta maneira seria uma maneira boa, uma maneira importante, através da internet, estar levando mensagens boas, mensagens de Deus, mensagens sem segundas intenções. E a mensagem de hoje, ela tem como tema: a palavra não retorna, a palavra causa efeito. E eu quero basear-me para este tema de hoje, essa mensagem para uma vida melhor, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que estarei lendo com vocês agora. Diz a palavra assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muito bem, está aqui esta palavra. Depois eu quero falar um pouquinho também sobre uma passagem em Israel, de um momento crítico em Israel, mas primeiramente esta questão da palavra que causa efeito. A palavra não retorna, a palavra sempre causa efeito. Palavra, como todos têm o conhecimento, é a expressão de um pensamento. Tudo que você pensa, tudo que eu penso, nós falamos. Mas nem tudo devemos ou podemos falar. Precisamos meditar um pouquinho antes de falar, por causa do efeito que esta palavra pode causar em outras pessoas, ou no interior, ou no pensamento de outras pessoas, ou no sentimento. Então a palavra sempre vai ser a expressão do pensamento. E nós lemos aqui que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa para a edificação, ou seja, para o crescimento de alguém que nos ouve. Bom, começando com esta frase: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Torpe é aquilo que é desonesto. Não saia nenhuma palavra desonesta da tua boca. Não saia nenhuma palavra infame. Não saia nenhuma palavra nojenta. Não saia nenhuma palavra obscena. Não saia nenhuma palavra manchada. Mas só a que for boa para promover a edificação. A edificação é a construção, o aperfeiçoamento moral ou aperfeiçoamento religioso, aquilo que religa, palavras que possam religar, te religar e religar alguém com a presença gloriosa de Deus. Palavra de edificação é aquela palavra de esclarecimento, aquela palavra que promove informação. Aí a palavra diz assim: somente sai da tua boca aquela palavra que dê graça. Graça. A palavra que dê benefício a alguém. A palavra que seja benevolente para com outra pessoa. Lembrando que na regra da semeadura, ou na lei da semeadura, tudo que nós semearmos é aquilo que nós colheremos. Então, se a tua palavra é boa para a edificação de alguém, ou para dar benefício a alguém, ou para dar benevolência a alguém, para fazer benevolência a alguém, é isso que deve sair da tua boca. E essa edificação para quem que é? Para as pessoas que ouvem a palavra. Ou seja, as pessoas que dão atenção à tua palavra. As pessoas que entendem a tua palavra. Ou as pessoas até que atendem a tua palavra.
Eu quero parar um pouquinho aqui sobre essa questão de entender. Muitas vezes dizemos algo e depois, por causa do efeito daquilo que dissemos, nós falamos assim. O ser humano, ele fala assim, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Então, antes de falar, pense. Aí a pessoa atende aquela palavra e se dá bem. Isso nos motiva a falar mais ainda, ou a instruir mais. Mas se a pessoa não se der bem, normalmente ela vai dizer: fui mal orientado, fui mal conduzido. Aí vamos dizer: não foi isso que eu quis dizer. Mas a palavra, ela nunca volta vazia. Assim como a palavra de Deus, na nossa vida nunca volta vazia. Um dia, Israel estava passando uma grande necessidade, havia uma fome na capital, em Samaria. E o profeta Eliseu, ou a palavra dos profetas, era tida como uma palavra de Deus mesmo. E os reis procuravam responsabilizar os profetas por aquilo que não saía bem. E Samaria sofria de uma fome tremenda, embora a produção era suficiente para sustentar o povo, mas eles não conseguiam produzir e estocar para tempo de crise. E a crise veio e a fome tomou conta de Israel, e em Samaria havia uma grande fome. Eliseu, o profeta, que estava a serviço de Deus naquela época, este que foi o sucessor de Elias, Eliseu profetizou que haveria uma grande, ele não disse uma grande produção, mas haverá muita comida para todos. E nós encontramos no capítulo 7 de 2 Reis, eu vou ler para vocês alguns versículos, o seguinte: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Veja bem, a palavra dita pelo profeta é que no dia seguinte haveria abundância de alimento para o povo. E nós observamos aqui que o capitão principal do exército do rei, ele duvidou da palavra do profeta. E a palavra do profeta era a palavra de Deus. Era a palavra para edificação. O mesmo profeta que profetizou a falta de alimento, profetizou agora a abundância de alimento. Aconteceu aqui, nos seguintes versículos, o relato daquilo que o profeta havia predito aconteceu. Vejam bem o que está escrito. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta o capitão cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara
o profeta de Deus, o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e um de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Então aquele capitão respondeu ao homem de Deus anteriormente: poderia suceder isso segundo esta palavra? Então nós vemos aqui pelo relato que houve uma confusão lá na cidade onde os sírios habitavam, eles que eram inimigos de Israel por causa deles, do cerco que eles fizeram em Samaria. A fome veio sobre Israel e Deus acabou numa noite só, colocando uma confusão no exército dos sírios, em todo o seu arraial. Eles fugiram, atropelando um ao outro, e abandonaram todos os seus bens, os seus pertences, abandonaram ali o alimento em abundância que eles tinham acumulado, e Israel no dia seguinte pôde se beneficiar desses víveres, ou deste alimento que eles precisavam, e todos os bens também. Saquearam ali todo o arraial dos sírios. E o capitão que duvidou da palavra foi colocado à porta da entrada do arraial dos sírios, e o povo, naquela ansiedade de buscar comida, correndo, atropelou aquele homem, e ele morreu sem desfrutar daquilo que o profeta havia dito que seria bênção para Israel. Ele perdeu, e o profeta predisse isso. Então veja bem, quando a palavra é verdadeira, ela se cumpre. Porém, as pessoas que querem crer na palavra de Deus, elas se dão bem. Aquelas que não creem, elas perdem o melhor desta vida. Sofrem como se tivessem mortos em vida. O caso do capitão. Alguém que não creu na palavra, viu acontecer, mas não se beneficiou. Então, há palavras que sustentam a vida e há palavras que destroem a vida. No caso de Eliseu, ele sustentou pela sua palavra, que era a palavra de Deus, a vida do povo de Israel, que estava quase perecendo. Porém, o capitão, com a sua palavra de dúvida, sua palavra de negatividade, dizendo: ainda que se abrisse os céus, não haveria como arrumar comida para tanta gente. O profeta falou para ele: pois é, você perdeu a bênção pela tua palavra, porque você verá e não comerá, e não usufruirá. Então fiquem com esta palavra no dia de hoje, que é uma mensagem para uma vida melhor. Ouça o que é bom e fale também o que é para a edificação. Seja um edificador do seu próximo. Seja alguém que dê vida para o seu próximo. Como eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso? Se submetendo à vontade de Deus. Submetendo à palavra de Jesus. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fiquem com esta palavra, que o Senhor lhes dê graça, para que não saia de tua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para a edificação. E lembre-se, a palavra não retorna, ela sempre causa um efeito. Até mais.